que ele entrou, que ele era Deus, que ele veio à Terra como homem, que a Bíblia era a verdade. Agora você imagina eu, que fui criada numa família que ninguém me ensinou isso. Não foi um pastor que pregou pra mim. A minha amiga me evangelizou, mas quem me convenceu, quem me visitou foi Jesus. E aí eu ouvi ele me dizer tudo aquilo. E quando ele parou, ele disse, agora, foi exatamente assim, agora, eu vou ter que parar de falar com você. Ele falou no diminutivo, porque o seu coraçãozinho não está aguentando. Mas eu vou deixar o meu Espírito Santo aqui. Só que eu não sabia o que era Espírito Santo, Karina. Eu não sabia o que era Espírito Santo. Então, quando ele falou, eu estava sentindo a coisa mais maravilhosa que eu já tinha sentido em toda a minha vida. Que nenhum homem tinha nunca me dado, que nenhum orgasmo múltiplo tinha me dado, entendeu? Que nenhuma experiência sexual tinha me dado, que nenhuma experiência espiritual em outra religião, ou credo, ou fé tinha me dado. O êxtase sobrenatural que eu estava vivendo e a presença que eu estava sentindo era melhor do que a vida. Eu me lembro que a experiência era parecida, assim, não dá pra explicar, gente, mas é mais ou menos isso. Tenta imaginar quando você tá num ambiente frio e alguém abre uma fogueira ao ar livre. Quando você vai chegando perto da fogueira, a fogueira tem um limite de aproximação. Só que você sabe que você não tá com a mão no fogo. Só que se você chegar mais perto, pode te queimar, começa a arder. Só que ainda tá longe do fogo. Vocês têm essa sensação na fogueira? A sensação de Jesus parar ali era como se eu tivesse no limite da fogueira. Só que ao invés de ser calor, era amor que queimava. Não dá pra explicar. A gente vai ter que viver isso, né? Todo mundo vai ter que viver isso pra poder você entender. A presença dele era um amor que consumia. E eu estava sendo consumida, eu estava chorando muito, e o choro, quando você chora, o teu diafragma sobe, então você faz... Quando você chora, faz... O meu diafragma começou a subir e não descia mais. Então ele subiu e não descia mais, porque era um choro tão violento que eu não conseguia pegar o ar mais. Eu comecei a ser consumida pelo amor. E subiu e travou, e eu comecei a não querer parar, porque eu não queria que aquela glória parasse. Eu comecei a desoxigenar, eu comecei a sentir a ponta dos meus dedos, eu em posição fetal, eu comecei a sentir as pontas dos dedos, da mão e do pé formigar, porque eu comecei a não mais sentir, porque eu comecei a desoxigenar. E eu comecei a ter consciência de que eu estava num estágio quase desmaiando. Só que ele começou a falar, eu vou precisar parar de falar com você agora. Uma voz que não dá pra explicar, é a coisa mais linda que existe. E ele disse, mas eu vou deixar o meu Espírito Santo, o seu coraçãozinho não está aguentando. E eu não queria que ele parasse. Então, sem voz, com o diafragma lá em cima, sem força, eu comecei a dizer assim com a boca, não, para de falar. Não, para de falar. Eu não queria que ele parasse de falar. Sim. E sem perceber, eu estava escolhendo entre viver, porque eu poderia morrer, eu poderia infartar ali, meu coração poderia parar. Sim. Eu estava escolhendo entre viver e continuar ouvindo ele. Eu estava escolhendo continuar ouvindo ele. Sim. Que é muito forte, né, essa experiência. E ele parou, como ele disse, tudo que ele fala, ele faz, né? Ele realmente parou de falar. E eu comecei a voltar. Meu diafragma começou a voltar, eu comecei a conseguir respirar de novo, chorando muito. Meu dedo começou a voltar. Mas eu senti que aquela presença, da forma como estava, começou a sumir lentamente, mas ficou uma presença muito maravilhosa. É uma paz, assim, né? Que é o Espírito Santo, que é suportável. Porque a presença da visitação de Jesus em pessoa, ela é quase insuportável. É muito, muito forte. E é impossível você continuar a mesma pessoa depois disso. Eu adormeci, eu chorei por umas 4 horas ainda ali no chão, compulsivamente. E adormeci no chão. E acordei toda quebrada, toda doída, dormi em posição fetal no chão, e me levantei toda quebrada do chão e corri pro corredor e liguei pra minha mãe na hora que eu acordei, porque minha mãe sempre foi a pessoa que me ensinou a ter fé. E quando eu entendi tudo que a André falou, ela vai me entender, vai entender, né? E eu pensei, tudo que a André me falou nesses anos todos, foram 10 anos que a André me evangelizou, eu pensei, tudo que a André me falou por 10 anos é verdade. Se você não tiver Jesus, você não é salvo. Jesus é o único que traz a salvação. Meu Deus, a minha família toda, ninguém tem Jesus. Eu entrei em desespero.
desespero. E é isso que acontece com muita gente quando não tem sabedoria, né? Porque não tinha nenhuma sabedoria, era zero sabedoria. Zero entendimento, zero tudo. Mas o desespero pra contar pra família achando que você não ia acreditar. Querendo salvar o mundo rapidamente. Deixa eu avisar todo mundo que todo mundo vai me entender, vai acreditar e vai todo mundo se alertar e pronto, salvei, geral. Daí você começa a falar pra isso. E depois você lembra, você fala, gente, como eu era tonta. Meu Deus, quanta inocência. Enfim, eu já tinha entendido que o diabo existia, mas eu não sabia nada sobre batalha espiritual. Eu não sabia nada, por exemplo, sobre a guerra espiritual envolvida quando uma pessoa se converte numa família, que os demônios que saem daquela pessoa parece que vão pulando tudo pros outros, né? Desesperado. Não, eu não quero sair dessa linhagem familiar, eu não quero. Então é uma guerra, né? Mas eu não sabia. Eu peguei o telefone e liguei pra minha mãe. Minha mãe, obviamente, não acreditou em nada. Minha mãe começou a gritar. Ela fala, né, hoje em dia, quando a gente conversa sobre isso, raramente a gente conversa sobre isso, mas quando a gente conversa, ela fala, minha filha, eu não lembro. Ela não lembra. Ela não lembra, só que eu tenho uma testemunha que era a moça que trabalhava na casa dela, uma senhorinha, Dona Maria. Ela era assembleiana, da Assembleia de Deus, daquelas irmãs do coque, do saião, bem tradicional da Assembleia de Deus. E ela era aquela irmã da oração. E ela conta que no dia que eu liguei, porque um ano depois disso, ela foi trabalhar na minha casa. Então, quando ela foi trabalhar na minha casa, ela me contou, lembra aquele dia que você ligou pra contar pra tua mãe que Jesus tinha aparecido pra você? A sua mãe ficou muito nervosa quando você desligou o telefone, ela ficou muito estressada, ela jogou abajur no chão, gritou, e eu me tranquei no quarto e fui orar de joelhos pela salvação da sua família, porque eu tinha entendido que Jesus tinha entrado na sua casa e que agora a salvação tinha chegado, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu fiquei impactada, porque eu não sabia que tinha uma intercessora que conhecia a palavra, né? Olha, naquele momento, dentro da casa da minha mãe. A mulher foi trabalhar pra mim um ano depois, foi maravilhoso. Enfim, minha mãe depois dali, logicamente, foi muito difícil o relacionamento, foram 2 anos extremamente conturbados, a gente praticamente não se falou durante 2 anos, né? E depois disso, minha mãe teve um encontro com Jesus, e eu me lembro que foram 2 anos, Karina, que eu entrava na igreja chorando, e eu saía chorando. Eu não sorria dentro do culto. Eu não me alegrava por 2 anos, porque eu não tinha motivo para rir. Porque eu tinha descoberto a verdade. Eu tinha descoberto que Jesus era o Senhor, mas não tinha mais ninguém cristão na minha família. Não tinha mais ninguém na minha família que tinha salvação. Então eu entrava na porta da igreja e já desabava. Eu tinha meu trabalho, eu tinha que ser profissional, eu tinha que estar na beca ali toda inteira. Mas quando eu pisava dentro da igreja, no altar, ali, não chegava no altar, na porta do corredor da igreja, nem estava no altar. Chegava na porta, eu já desabava. E já entrava chorando, dizendo, Deus, salva minha família. Já entrava aos prantos. Porque ninguém da minha família era cristão. Bom, 2 anos depois... Você nem conversava sobre isso, então, com as outras pessoas? Não tinha uma abertura, né? Não conseguia. Era motivo... Eu sei. Não conseguia. Eu não conseguia. As pessoas riam, porque... Tenta entender que daqui a pouco vai passar, né? Vai passar isso daqui a pouco. Eu consigo ver como eles me viam, Karina. Eu era uma mulher que eu parecia aquelas prostitutas de beira de rua ali. Eu era uma pessoa chique, sempre fui muito chique, mas eu tinha um jeito vulgar de ser. Eu era aquela mulher com roupa de prostituta, o jeito de prostituta, eu era sensual, eu ficava seduzindo o tempo inteiro. A minha autoestima estava totalmente baseada no quanto eu me achava desejável sexualmente. Eu não entendia o meu valor além do sexo. Eu achava que eu existia para isso, que eu era instrumento de sexual. Eu não entendia que eu tinha uma essência. Eu não entendia que Deus me via muito além de um instrumento sexual. Na hora que Jesus falou comigo, ele falou muitas infinitas coisas, né? E uma das coisas que ele falou para mim era que eu era muito além disso. E eu chorei muito, porque eu tive um batismo de arrependimento, passei uns 3 dias chorando depois daquela experiência, e enquanto ele falava, eu vi quanto eu era imunda, suja, cheia de demônios, cheia de opressão espiritual, cheia de cargas. E enquanto eu chorava, eu dizia, como você pode falar comigo? Porque eu vi a santidade dele, eu vi que quanto ele era santo e o quanto eu era suja. E o meu choro era, como é que você pode falar comigo? Eu não sou digna que você fale comigo, que você dirija sua palavra a mim, né? E eu sinto como aquela mulher adúltera que ele disse, vai e não peques mais, porque ele me deu uma ordem, né? Não peques mais, não é um pedido de Jesus, é uma ordem. Vá, eu te liberto, mas nunca mais volta pro pecado. Então foi ali que começou a minha estrada. Minha família, eles não iam entender isso de uma hora para outra. De uma hora para outra, aquela que era a líder da baixaria, louca, endemoniada,
virou a puritana, virou a certinha. Eu mudei tudo na minha vida. E eu falava, isso é do demônio, que é uma coisa que acontece com todo mundo que se converte, porque a gente descobre o mundo espiritual. E a gente quer alertar, é o demônio! E todo mundo, sua fanática, sua louca. Ai, não leva tão a sério tudo isso. Ai, que exagero. Foi muito difícil. Mas enfim, hoje eu entendo que eu não causei uma boa impressão. Passado uns 2 anos, eu fui um por um da minha família pedindo perdão. E fui pedindo perdão. No dia que eu pedi perdão para minhas irmãs, uma das minhas irmãs se converteu. No dia que eu pedi perdão. Então Deus foi trabalhando na minha vida. Mais 2 anos depois disso, eu me batizei nas águas, né? Levei 2 anos mesmo para ser uma pessoa liberta, porque a coisa era complicada. E a minha mãe se converteu. Eu recebi uma ligação da minha avó, que já está na glória. E minha avó me ligou e falou, minha avó era católica, apostólica romana, morreu salva, glória a Deus por isso. E minha avó era uma cristã, né? Porque os católicos são cristãos, são nossos irmãos. E minha avó cria muito em Deus. Minha avó me ligou para dizer, minha neta, eu tô te ligando para te contar que a tua mãe se converteu para a tua religião. É o jeito da minha avó de falar. Tua mãe se converteu para a tua religião. Eu, para minha religião, pô, não entendi. Sua mãe foi numa igreja e agora ela é cristã igual a você, do mesmo tipo de igreja que você. Aí eu me lembro que eu abri a janela do meu quarto e eu berrava, agora não! E ela não te contou, a sua mãe não. Ela ficou meio orgulhosa, assim, sabe? Foi um processo difícil, normal, né? Sim. É mãe, aquela coisa de dar o braço a torcer pra filho, normal. Sim. Mas eu sei que Deus tem feito um trabalho lindo na vida dela e vai fazer, ainda tem muita coisa pra Deus fazer na vida de todos nós. Mas enfim, resumindo, aí eu me converti. E aí começou um processo de santificação na minha vida. E o processo, Karina, não é um processo rápido em todas as áreas. A área da fé, ela é instantânea. A gente começa a crer instantaneamente, né? Mas o processo de mudança das vontades, o processo de transformação do comportamento, ele é um processo diário. Então ele não é um processo fácil, ele muitas vezes é um processo lento, doloroso, porque muitas vezes a gente vai ter que provocar vômito na nossa própria alma, pra gente vomitar as coisas que a gente engoliu do mundo. E provocar vômito é muito desagradável. Né? Assim, eu engoli um monte de coisa do mundo, um monte de coisa que me dá prazer, um monte de coisa que tá morando aqui dentro de mim, e eu preciso fechar as embaixadas do inimigo para que eu possa dizer como Jesus disse, lá vem o príncipe deste mundo, que é o diabo, mas ele não tem nada em mim. E para eu dizer isso demorou, viu? Uns 2 anos e meio. Para eu dizer assim, nossa, agora Deus, eu sou liberta. Não foi um processo fácil. Depois de muitos anos, mais ou menos 7 anos, é que eu fui consagrada a missionária, e mais ou menos 11 anos depois desse dia que eu me converti, eu fui consagrada pastora. E fiquei 6 anos no banco, sendo discipulada, aprendendo a não ser estrela, aprendendo a ser serva, aprendendo que a celebridade da igreja é Jesus, a estrela da igreja é Jesus, não é a gente. Porque é muito difícil, né? Quando a gente chega, a gente quer, né? E você ainda trabalhava em outra área. Eu estudava e ainda cantava? Eu cantava. Eu me converti em outubro de 97. O SNZ começou a ser montado em 98. Começamos a montar a formação da banda. Ele não estava em conflito, o grupo? Como eu levei 2 anos para ser liberta. Porque também tinha um jeito de se vestir do grupo. Sim. E tal. Se você ver meu primeiro clipe com a SNZ, é do filme dos Trapalhões. O Trapalhão é a Luz Azul. Se você ver, tá no YouTube, eu tô de sutiã, barriguinha de fora e calça baixa. Eu era bem mais sensual que as minhas irmãs, assim, de gostar de mostrar. Eu era pior, bem pior. Minhas irmãs eram assim também, gostavam, mas eu era bem pior do que elas. Eu era conhecida, né? Tanto que eu chegava no programa da Xuxa, a Xuxa falava, Sara é sensual. E tem vídeo no YouTube da Xuxa falando, faz a boquinha do peixinho que você é sensual. Então, eu era aquela cartinha marcada da sensualidade. Então você vai ver que eu tinha acabado de converter ali. Eu não tinha entendimento, né? Foram 2 anos mais ou menos para eu ser liberta mesmo. Aí 2 anos depois é que você vai ver a mudança. Você começa a ver os vídeos do SNZ já mais recentes. Porque é um processo realmente, eu percebo por mim, assim, que para mim cada descoberta
eu tenho a vontade de seguir tudo aquilo que Deus quer pra mim, que agrada a Deus, mas eu não tenho todo o entendimento de uma vez. Então, cada vez que eu aprendo algo, eu modifico isso na minha vida automaticamente. Entendi. Eu vou sem medo. Só que eu falo, Deus, me mostra tudo de uma vez, mas realmente é devagar. E até as pessoas que estão ao redor falam, poxa, mas cada hora é uma coisa. Nossa, mudou de novo, agora parou de beber, agora parou não sei o quê, agora mudou não sei o quê. O que vai ser daqui a pouco? Daqui a pouco a gente não reconhece. Eu falo, é mudança e vai mudar mais. Então se preparem. Olha, família, quando não me reconhecerem, é que tá bom, né? Família, amigos, é um processo e é mudança constante. Isso vai ser pra sempre, porque a gente vai... Até chegar na glória. Não é? Até chegar na glória. Porque a Bíblia fala que a gente não vai chegar na estatura do varão e da varoa perfeita. A gente não vai chegar na estatura de perfeição. Enquanto a gente viver, ainda tem alguma coisa pra mexer. Nem que seja uma vontadezinha errada. Algum hábitozinho errado. Porque Deus, ele é muito engraçado. Ele tem um bom humor fantástico, né? Ele começa trabalhando nas coisas superficiais. Mas daqui a pouco ele começa a entrar no profundo pra gente. Igualzinho na Bíblia fala do tabernáculo, né? Que ele era dividido em 3 partes. Átrio, santo lugar e santo dos santos. E no átrio entrava o povão, a galera. No santo lugar já era uma elite. E no santo dos santos era só o sacerdote mesmo, assim, aquela coisa bem selecionada. Hoje o tabernáculo somos nós. E dentro de nós também tem átrio, santo lugar e santo dos santos. Tem níveis também de profundidade e de intimidade com Deus dentro de nós. Nós somos um templo do Senhor hoje. Então, às vezes, a gente não entende que Deus começa pelo átrio. Ele começa mexendo com a roupa, ele começa mexendo com uma bobagemzinha aqui, outra ali, um hábitozinho de beber, uma coisa mais assim. Mas, de repente, ele vai entrando num nível muito mais profundo, ele vai entrando no santo lugar, ele vai mexendo nos seus pensamentos, ele vai mexendo em vontades internas suas, em hábitos que ninguém sabe, em coisas da sua vida pessoal. E ele vai chegando num patamar com você, aonde ele mexe no seu prazer. Que eu considero o santo dos santos é quando Deus troca os nossos prazeres. É quando um prazer errado que antes te dominava e que você falava, isso é uma tentação, agora te causa nojo. Agora você fala, Deus me defenderá, Deus, que horror isso, como é que eu pude gostar disso? Então são níveis, né, que a gente vai entrando de purificação, de santificação. E na minha história, assim, eu continuo sendo transformada em tantas áreas, mas uma das coisas mais legais é que você começa a andar já vencendo certas coisas que um monte de gente ainda não venceu. Sim. É lindo? É, mas você enfrenta o mundo, porque um monte de gente que não venceu começa a apontar o dedo pra você, te chamando de soberba, te chamando de arrogante. Porque a pessoa se sente afrontado pelo fato de você estar vivendo algo que a pessoa não consegue viver. Você acha que é por isso que as pessoas têm medo de colocar em ação a obediência e tudo isso, com medo de enfrentar todas essas mudanças na vida? Também, mas eu acho que o principal medo é porque a seta do inimigo na cabeça das pessoas é uma seta muito mentirosa e muito difícil de vencer, porque o inimigo, ele fala para as pessoas que elas não vão ser felizes sem aquilo. O diabo, ele fala para a pessoa assim, ele não fala em você, né? Ele fala na primeira pessoa do verbo. A seta de Efésios 6 fala na primeira pessoa do verbo. Então ele diz assim, eu não vou conseguir ser feliz, eu nunca vou ser feliz se eu deixar de ir pra balada beber, isso é que é divertir, isso é que é me divertir, isso é que é ser feliz, eu nunca vou conseguir ser feliz se eu não fizer sexo antes de casar, isso é que é ser feliz. Então ele vai falando pra pessoa coisas numa primeira pessoa do verbo, pra pessoa pensar que é o seu próprio pensamento. E a pessoa acredita, é uma crença enraizada, e a pessoa fica presa naquela crença, não, eu não vou fazer isso, eu quero ser feliz. Mas o Espírito Santo vem e fala assim pra mim, João 12, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai ficar só, mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto, vida. Ou seja, a matemática de Deus é perder para ganhar. Eu entrego aquilo que eu amo que está errado, aquilo que eu aprendi a amar que está errado, aquilo que eu aprendi a sentir prazer que está errado, eu entrego no altar de Deus, morro para aquilo, Senhor, tá doendo, eu gosto, mas eu te entrego. Aí eu viro as costas e vou embora sem aquilo.
E no que eu viro as costas e abandono, eu tenho minhas vontades transformadas, eu começo a viver muito melhor do que quando eu tinha aquilo. E mais lá na frente, como ele fala na palavra, não há ninguém que tenha deixado tudo por minha causa, que não venha receber na vida, aqui na terra, 100 vezes mais. E é verdade. Só que as pessoas querem fazer uma barganha. Eu larguei agora, eu quero agora. Sim, não é assim. E a área que você foi mais viciada, a área que você foi mais escravo, é a área que Deus vai mais confrontar. Tanto que pra mim, por exemplo, ele falou assim, você não vai casar rápido. Falei, é? Ele falou, porque quando eu entrei em santidade, Karina, eu falei, Deus, eu era tão sem noção. Eu falei, Deus, Você já era mãe depois dessa época? Já era mãe. Não estava casada? Não era casada, era piriguete, doida. E a minha filha tinha 6 anos quando eu me converti. Então, quando eu me firmei, né, ela tinha 8 para 9 anos. Eu tava firme, me consagrei, me santifiquei, porque os 2 primeiros anos da minha caminhada, eu dava uns namoradinha, eu beijava na boca, eu ia pra baladinha, não tinha muita noção, né? Era crente, mas não tinha muita noção. Aí eu fui santificando, fui transformando. Quando eu me transformei mesmo assim, converti, e eu entrei no processo, foi muito engraçado, porque eu falei pra Jesus aquela oração bem tonta, né? Senhor, olha, eu vou entrar em santidade, tá? Dando ordem em Deus. Muito ignorante. Senhor, mas o Senhor sabe, né, que eu só aguento ficar 1 ano. É melhor. Se apressa aí, que eu só tenho 1 ano. Você acredita que eu dei ordem pra Deus? Falar, olha, então toma, agora você vai, só por causa disso, você vai esperar bem mais. Não foi carne nem sangue agora. Foi não foi carne nem sangue agora, que te revelou exatamente isso. Porque eu fui toda metidinha, besta, dar ordem pra Deus. Meu bem, baixa a bola, porque Ele é o Senhor, a palavra Senhor significa dono. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Ele manda, nós obedecemos. Vamos parar de inverter o evangelho.